Bom dia, que bom, né? Mais um dia à nossa frente, trabalho, para alguns descanso pelo trabalho da noite, e assim a vida continua sorrindo. Busquemos Jesus na prece. Amado Mestre Jesus, quero nesta manhã pedir a Ti por todos aqueles irmãos que foram abortados nesses dias, que foram rejeitados pelas suas mães, seus pais. Que os bons espíritos, sob o comando teu, Senhor, possa acolher todos esses espíritos que retornaram para o plano espiritual. Fica conosco, Senhor, graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Evangelho por Emmanuel, os Atos dos Apóstolos. E o Senhor lhe disse, em visão, Ananias, ele disse, vede-me aqui, Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Cristo em nós. Os homens esperam por Jesus. E Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumento de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual acontece na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial, para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Esta comunicação de Emmanuel está no livro Fonte Viva, no capítulo 17. Eita, agora que veio a pegada, né, do Cristo. Meus amigos, o Evangelho de Jesus
ele é formidável, né? A cada dia nós aprendemos um pouquinho. E esta fala hoje de Emmanuel, transcrevendo parte do Ato dos Apóstolos e falas do Cristo no Evangelho, a gente vê o quanto nós ainda estamos longe de viver o Evangelho. Estava pensando, se o Cristo vive em mim, vive em você, em cada um de nós, você já imaginou quantos cristãos tem na Terra? Muitos, muitos cristãos. Agora, você pensou que se cada um desses tantos cristãos que existem na Terra vivesse de fato o Evangelho de Jesus, nós teríamos a pobreza na Terra, a miséria, a fome, gente morrendo de fome. Nós teríamos a guerra, nós teríamos as violências domésticas, os assassinatos, as drogas. Pois é, meus amigos, essa fala aqui do Emmanuel nos chama a atenção de maneira muito severa, que se de fato nós estamos dizendo para todo mundo que nós somos cristãos, então nós temos que ser de fato cristãos. Porque é muito fácil falar que é cristão, muito fácil falar que é espírita, ou que é evangélico, ou que é católico. Mas vamos viver Jesus. Viver Jesus. Às vezes a gente acaba saindo do templo espírita ou da igreja e nos deparamos em falar mal do nosso semelhante que estava ali na igreja conosco. Falar mal do político, que nós colaboramos para que ele esteja lá. E nós temos muita vontade de falar mal. E aí nós estamos indo contra os ensinos que a gente estuda, que a gente aprende do Evangelho de Jesus. Então, se nós somos cristãos, como diz Emmanuel ali nessa comunicação espiritual, que nós temos o cristianismo em nós. O cristianismo, então, é o que? É o Cristo e nós. O que Jesus fez e o que nós estamos fazendo como cristãos? Jesus saía pelas ruas acolhendo a todas as pessoas que estavam doentes. Ele não deixava de ir na casa dos ricos. Ele estava na casa dos ricos também. Ele ia na sinagoga. Mas a missão do Cristo era nas ruas. Era levar o evangelho a todas as criaturas. Fazer o bem. Não era ficar em intriga de fofocas, de conversas que destoam os ensinos de Jesus. Então busquemos, meus amigos, neste instante, compromisso íntimo conosco mesmo, a partir de hoje, de viver o Evangelho de Jesus. Sejamos mais vivência, menos fala. Graças a Deus, bondoso Jesus, auxilia-nos neste compromisso redentor. Que consigamos, Senhor, de fato viver o teu Evangelho a todos os instantes. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Tenha um bom dia e que Jesus nos abençoe.